Muito bem, muito bem. Fala aí, pessoal. Olá a todos. Vamos ver aqui, né? Fiz aqui um planejamento a respeito do que é oração subordinada. É que eu havia publicado aqui no perfil um vídeo, né, de uma entrevista. Foi perguntado a duas pessoas, né? E isso aí tem outros vídeos que falam sobre assuntos escolares. Então foi perguntado, né, sobre o que é uma oração subordinada. Aí quando eu vi o vídeo, eu falei, eu vou fazer uma live a respeito de oração subordinada, né? Não vou explicar detalhadamente, vai servir até como dica de como iniciar a aula do assunto da língua portuguesa, que é sobre frase, o que é oração, o que é período. Então tá lá. Então eu vi aqui, eu aproveitei a oportunidade aqui do vídeo sobre oração subordinada. Então eu falei assim, eu vou aproveitar. Aí deu a ideia, acendeu uma luz amarela, uma lâmpada, né? E para falar sobre apresentar uma dica que o professor de língua portuguesa ele pode apresentar em sala de aula e falar, olha, eu vi um vídeo sobre uma entrevista feito a duas pessoas, né, de áreas acadêmicas diferentes de língua portuguesa, e perguntou para essas pessoas o que é oração subordinada. Então vamos lá. Aí, vamos ver aqui. Então, e aí, pessoal? E aí, beleza? Então, tá aí. Então, esse é o assunto que nós vamos ver. E eu fiz aqui um planejamento rápido aqui, falando sobre, fazendo assim, eu fiz aqui algumas perguntas, né, que quando foi perguntado a esses professores, né, então perguntou sobre o que é oração subordinada, perguntou a professores de áreas diferentes, né, da língua portuguesa, áreas diferentes da área de linguagens, né? Porque, vamos lá, quando você fala área de linguagens, né, o que inclui área de linguagens? Você inclui língua portuguesa, né, e inclui também outros idiomas, né, principalmente o inglês. Outra área de linguagens, você inclui artes, né, e você inclui educação física, né, que é uma linguagem corporal. Então, isso aí são disciplinas dentro da área de linguagens. Tá lá. E interessante, né, que logo assim, quando você vê um vídeo sobre isso, e logo surge aqui algumas perguntas, né, que eu fiz, né, vamos dizer que é quase assim um improviso, tá? Então vamos ver aqui, quer ver? Eu vou então tá lá, vamos lá, sem mais delongas, então vamos lá. A pergunta é, o que é uma oração subordinada? Então imagina que você está ali passando na rua, está ali e um entrevistador, uma entrevistadora, um repórter, né, pode ser de uma emissora ou não, ou então está fazendo de uma forma amadora ali, e também para testar, talvez para testar, vamos ver que seja essa interpretação. É como se fosse querendo testar a pessoa, que se ela tem noções básicas, né, do que aprendeu na sua fase escolar, né? Isso aí também serve até para professores, né, de outras áreas, e para saber, né, é como se fosse fazendo um teste com você, para ver se você tem alguma noção básica do que você conseguiu assimilar durante a sua vida escolar. Então, o que acontece? É muita informação. E para você querer se aprofundar no assunto, você tem que ficar sempre lendo. Você terminou a sua vida escolar, você vai lá e se você quiser continuar aprendendo, isso é por conta de cada um. E isso também vai depender da metodologia de ensino. Então, quando você aplica uma boa metodologia de ensino assim em sala de aula, a boa metodologia de ensino vai fazer com que muitos, né, alguns, sei lá, não vão guardar, mesmo que passe assim 5 anos após a colação de grau, tanto na vida escolar, na vida lá do segundo grau, ensino médio, quanto na vida universitária. Então vamos lá, você terminou a sua vida escolar, a sua vida universitária, mas quer continuar estudando, né? E se a metodologia for bem aplicada em sala de aula, o aluno, mesmo que não leia, não se aprofunde no assunto,
ele vai lembrar. Tem alunos que 10 anos depois que fala sobre aquele assunto tal, assunto X, assunto Y, assunto Z, eu não esqueci, né? Eu guardei isso, né? Porque foi aplicada a metodologia, uma boa metodologia de ensino, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, olha só, vamos lá. Então tá aqui, olha só a pergunta que foi feita aqui, né? Tá lá. Primeiro, vamos lá. Eu fiz assim, antes de dar um resumo, um super resumo do que é uma oração subordinada, eu tenho que passar por... Eu até deixei aqui, né, nessa terceira pergunta, né, o que é. Primeiro tem que entender o que é frase, vamos lá, o que é oração, tá aqui, ó, o que é oração, tá aqui, né, e o que é período, tá aqui, ó, pronto. Então, tá lá, o que é período, pronto, tá aqui, ó, tá lá. Então tem que passar... Tem que ter uma noção básica desses 3 termos aqui. Mas vamos ver a seguinte pergunta na número 1, que fala assim. Ele fala assim, ó. Ele pergunta assim: é necessário ser professor de língua portuguesa, né? O que eu botei aqui? Ó, para saber o que é oração subordinada? Então a pergunta é essa. Então, é necessário ser professor de língua portuguesa para saber o que é oração subordinada? Então, vamos lá. Então, eu vou responder essa pergunta aqui com uma situação sobre geografia, né? Sobre geografia lá no meu tempo de escola, lá quando a gente falava, não é ensino médio hoje, a gente falava na época lá nos anos 80, lá para 84, 85, né? Quando eu estava lá no primeiro ano do 2º grau, então teve uma professora de geografia, então vamos lá. Então vamos ver, né? Então teve uma professora de geografia que falou assim, ela estava explicando lá a respeito de, eu me lembro, acho que o assunto que é sobre montanhas rochosas. Então, eu não consigo esquecer por causa que ela falou assim, ela explicou sobre as formas de relevo, aí vamos lembrar, o que é relevo, né? Relevo são diferentes formas que a superfície terrestre apresenta, né? Que são vistas na superfície terrestre. Então, quando você fala relevo, então você está relacionando o que? O que é uma planície, o que é um planalto, o que é uma montanha. Qual é a outra que eu lembro? Esqueci agora. O que é depressão, né? Depressão, que é aquele vale, né? Você tem aqui a montanha, que é assim, e tem aquele vale, né? Lá embaixo, assim, que é a depressão, né? É como se fosse o fundo, né? Lá quando você tem entre uma montanha e outra, tem um fundo dele assim, ó, uma curva embaixo, que é chamada depressão, né? Ou vale. Então foi isso. Aí ela foi explicando o que é montanha, planície, planalto. Daqui a pouco que gerou um assunto ali. E depois no final ela falou assim, pessoal, eu estou explicando isso aqui para vocês, são coisas básicas que a gente aprende lá no fundamental, que antigamente era chamado ginásio, né, lá no antigo ginásio, e o que acontece? Lá no antigo ginásio, e depois você aprende de uma forma mais profunda lá no ensino médio, né, ou no 2º grau na época. Então ela falou assim, não precisa você saber geografia para você saber isso. O que ela quer dizer? Que você não precisa ser um professor de geografia para saber essas coisas. Porque teve um aluno que ela falou assim, pessoal, isso aqui eu sei. A professora de geografia falou para os alunos, isso aqui pessoal, eu sei, né? Porque eu fiz meu vestibular, fiz minha universidade. Aí teve um aluno que falou assim, mas a senhora é professora de geografia, logo que a senhora é obrigada a saber. Não, não é. Claro que na minha época eu também pensei, sabe como é que é, né? Mentalidade assim, né? De alunos de estudantes, né? Na adolescência. Depois, com o tempo, né? A gente vê assim que você não precisa ser professor de geografia para saber o que é um relevo. Você não precisa... Depois eu coloquei uma outra pergunta aqui, então tá lá, foi isso que aconteceu, então isso me lembrou. Então a mesma coisa em relação à língua portuguesa, né? Então, aí tá lá, vou ver aqui, ó, outra pergunta aqui, ó, vamos lá, para complementar essa explicação, então veio uma segunda pergunta aqui. Quer ver? Vamos ver aqui a segunda pergunta. Aqui. Tá aqui essa segunda pergunta que fala assim, ó, ele fala assim, olha a pergunta que eu fiz aqui, ó, assim, ó, por que o médico, um engenheiro, um administrador, um arquiteto ou até mesmo um professor de outras disciplinas diferentes da língua portuguesa? Porque quando eu falei assim, professor de outras disciplinas, é porque está naquele vídeo que eu publiquei
né, que eu postei, né, sobre essa entrevistadora que entrevistou. Ela foi numa universidade lá e encontrou 2 professores, acho que um é de estatística e o outro, a professora, não me lembro agora. Não me lembro agora, acho que é de administração, eu não me lembro agora. Eu só sei que ela entrevistou 2 professores de áreas diferentes da língua portuguesa, né? E eles tentaram explicar lá o que é uma oração subordinada, que daqui a pouco eu vou colocar aqui como resumo, né? Que vai servir como dicas para professores de língua portuguesa, se quiser seguir essa dica aqui, apresentar em sala de aula e falar sobre oração subordinada, de você fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria. É uma metodologia de ensino em que você primeiro começa com uma situação prática e depois você desenvolve a teoria. Então tá lá, foi feita a pergunta: por que um médico, um engenheiro, um administrador, um arquiteto ou até mesmo professor de outras disciplinas diferentes de língua portuguesa, por que eles não podem também saber regras gramaticais? O médico é obrigado a saber a regra gramatical? Um engenheiro é obrigado a saber? Um administrador, um arquiteto? Ou até mesmo um professor de outras áreas, por exemplo, professor de física, professor de matemática. Então vamos lá. Então, um professor de física, um professor de matemática, um professor de filosofia, né? Tá lá. Eles são obrigados a saber regras gramaticais? Então, a resposta: eu não gosto muito dessa questão do critério de obrigatoriedade. Não se trata de ser obrigatório ou não, né? Se for pensar assim que um professor, eu sou um professor de matemática, eu sou um professor de biologia, de química. Eu sou um professor de química, eu sou de matemática, eu sou da área de exatas, eu sou de matemática. Então eu não sou obrigado a saber língua portuguesa. Não é questão. E qual é a resposta que eu daria? Não se trata de ser certo ou errado, né? Eu não gosto dessa questão de obrigatoriedade. Eu prefiro pensar assim: se um professor de matemática, ou se um médico, né, um fisioterapeuta, um profissional de áreas contábeis, se ele quiser saber regras de língua portuguesa, isso é por conta dele, né? Isso essa mentalidade pode vir a ser predominante nas pessoas? Sim, pode ser predominante se for aplicada uma boa metodologia de ensino em sala de aula, tanto na escola quanto na universidade, tá? Então, vamos dizer, tem muitos profissionais que eu vejo que até já conversaram comigo, né, e que falam que, por exemplo, tem um professor de direito, vamos lá. Então, vamos dizer que um professor de direito, ele que lida, né, com as palavras, né, ele tem que ter aquela desenvoltura verbal, né, de falar, usar aqueles termos técnicos, vamos dizer. Ele tem, então vamos dizer que isso aí é uma aplicação vamos dizer, de ter uma boa redação verbal, né? Redação verbal, de você ter uma boa dicção, de você ser um bom comunicador. E vamos dizer, então ele é obrigado a saber regras gramaticais? Novamente que eu falo, não é questão de ser obrigatoriedade. Se você termina se você termina toda a sua vida estudantil e você vai, se quiser se aprofundar, continuar estudando, se você quiser continuar lendo, qual é a ferramenta fundamental, então, para você nunca esquecer nada, né? De você, quer dizer, você não precisa ser um poço de sabedoria, você não é obrigado a saber tudo, claro. Mas se você não quiser esquecer, então é só você ler. Ler qualquer coisa, ler um livro, uma revista que tenham conteúdos ricos, né? Que você vai desenvolver a memória, vai desenvolver o raciocínio, e você não consegue esquecer, né? É isso. Assim, o que impede de um engenheiro, por exemplo, ele quiser saber noções de química, né, noções de física? Isso aí, um engenheiro lá na universidade, ele vai ver essas disciplinas, porque são exatas. Ele vai ter noções de química e física. O que acontece? Acontece que, se eu vou me basear lá na minha época, lá na época de universidade, que lá no primeiro período, que quando o aluno, o estudante, ele termina a vida escolar e vai fazer a faculdade, vai fazer o vestibular, aí quando ele passa no vestibular, ele vai lá para o primeiro período, o que acontece? Ele vai para o primeiro período, ele vai... um exemplo assim, né, que acontece, vamos lá, você vai juntar alunos de uma mesma área que é de saúde. Então,
Áreas de saúde, aí vai juntar a biologia, né? Porque ele tá dentro do critério de áreas de ciências da natureza, né? E como se trata, e como é biologia, lida com o corpo humano, liga com áreas de saúde, no primeiro período vai se juntar com alunos de medicina, com enfermagem, com educação física, né? Porque educação física liga também com a parte de corpo humano, né? Tá lá, educação física. E quando foi juntado todos esses profissionais, a área de nutrição, né? Juntando no primeiro período, qual é a disciplina que todo aluno de universidade ele vai ver? Língua portuguesa. Aí teve gente que reclamou, poxa, mas eu vi língua portuguesa. Aí teve aluno que fala que não gosta de língua portuguesa, não gosta de português, porque não gosta de gramática, não gosta nada disso. E aí reclamam, não acredito que eu estou vendo isso de novo, que eu vou passar a ver isso, né? Tem que entender que quando você está tendo língua portuguesa, você vai utilizar a língua portuguesa para você desenvolver uma monografia, para você, quem vai para a universidade vai ter que trabalhar com redação, vai ter que escrever bastante. E tem empresas, né, que quando contratam um profissional, quer dizer, vai lá, o candidato ao emprego lá, ele vai pedir noções de língua básicas de língua portuguesa. E é isso que acontece em algumas empresas que falam. Então, para testar, né? Então, isso aí é uma forma de... isso aí é feito eliminatório, né? Então, vai selecionar aqueles candidatos que conseguiram fazer uma prova de noções básicas de língua portuguesa, tá? Isso aí em qualquer concurso tem. Você pode fazer concurso, seja o que for, que não tem nada a ver com língua portuguesa, vai fazer questões de língua portuguesa, né? Que a língua portuguesa, ela não é uma disciplina que esteja, vamos dizer assim, que eu considero ela como uma disciplina muito separada, né? Ela língua separada, tá? Então, o que acontece? A língua portuguesa ela tem que estar presente em todas as disciplinas, né? Em todas as áreas. Por quê? Porque quando você vai fazer uma questão de concurso sei lá, uma prova do INSS, ou então você vai fazer um concurso para magistério. Um professor de física, de matemática vai fazer um concurso para magistério, e vai lidar com as questões específicas, né, de matemática, e tem língua portuguesa, porque você tem que interpretar um enunciado. Então, língua portuguesa, ele lida com interpretação de texto. Então, ele vai estar presente em todas as áreas. Isso é uma questão de obrigatoriedade? Novamente, eu não gosto da obrigatoriedade, né? Vamos dizer que é uma questão, trata-se de um senso, de uma mentalidade essencial. É essencial que tenha a língua portuguesa presente o tempo todo, tá? É isso que acontece. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Você vai ver aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Já falei, né? Já fiz as reflexões aqui. Então, vamos lá rapidamente. O que é frase, oração e período? Então, tá aqui, ó. Oração subordinada. Então, vamos ver aqui. Botar aqui direitinho. Vou botar... Pronto. Botar aqui, ó. Acho que dá, né? Vamos lá. Vamos explicar o que é frase, né? Tá aqui, ó. Você tem aqui frase. Pronto. Pessoal, quando a gente fala o que é frase, vamos lá. O que é frase? Antes de você entender o que é uma oração. Frase, né? Vamos dizer assim, eu vou colocar o conceito dele. É tudo, né? É tudo que tem sentido completo. Vou colocando de uma forma bem assim simples, porque isso aqui é como se fosse uma dica, né? É um conceito que eu estou fazendo, tá? Quando você vai ler uma mensagem, qualquer forma de mensagem, uma mensagem. Então, quando você fala a frase, você, na vida real, vamos dizer assim, no cotidiano aqui, você é uma mensagem. Então, qualquer mensagem que a pessoa falar para você, e se essa mensagem tiver sentido completo, ele é uma frase, né? Então, eu posso falar assim, exemplo, eu vou botar aqui um exemplo de frase. Frase, ela tem que ter sentido completo. Vamos lá, eu falo assim, eu preciso, tá lá, de ajuda. Eu preciso de ajuda sobre esse material. Esse material
vamos dizer assim, da dispensa, vamos dizer, assim, a pessoa tá ali trabalhando no mercado, sei lá, tá ali trabalhando, né, num depósito lá, né? Então, quando se fala dispensa, vamos dizer, está relacionado a comércio. No exemplo, aí ele fala, eu preciso de ajuda sobre esse material da dispensa, o que ele contém. Pronto. Então, se você falar isso para alguém, a pessoa vai entender. Ela vai entender a mensagem, vai entender que a pessoa está precisando de ajuda e especificou, né? Pronto, já passou a mensagem. Tá, isso aqui é uma frase. Beleza. Tem que ter sentido completo. E outra coisa, quando você fala de frase, tá lá, a frase, quando você fala aqui de frase, ela tem dois tipos, né? Você tem a frase verbal, pronto. Aqui você tem a frase nominal, tá lá. Você tem a frase verbal e a frase nominal. Quando você fala frase verbal, que é o que a gente fala quando a gente conversa com as pessoas, e sempre vai ter um verbo, né? Sempre vai ter um verbo. A gente tá ali conversando, a gente às vezes nem sente. Mas se você na hora que estiver ali conversando ou tá escrevendo, aqui ó, tudo que eu tô escrito aqui ó, vai ter verbo, ó. Ó, o aqui ó, é verbo, tá aqui ó. É verbo aqui ó, cadê o verbo aqui, gente, que eu não tô vendo, ó. Pode, ó, pode do verbo poder, né? Saber é verbo, não tem jeito. Então tem verbo, tá lá. Agora, frase nominal, vamos dizer, você está na rua, imagina você está na rua, o entrevistador pergunta para você, para te testar. Você tem ideia do que é uma frase nominal? A pessoa vai dar um branco, né? Então vamos lá, o que é uma frase nominal? Frase nominal é aquela que é sem verbo, não tem verbo. Mas pode ter sentido completo. Então tem muita gente que quando vai aprender sobre frase, acha que para a frase ser completa, para a mensagem ser completa, tem que ter verbo. Não necessariamente. Existem frases que mesmo sem verbo e tem sentido completo. O importante é você entender a mensagem. Por exemplo, existe uma mensagem clássica de forma nominal que não tem verbo. Por exemplo, quando se fala assim, aquelas frases assim de alerta, ou então de pedido, por exemplo. Ou então quando você vê que a pessoa, socorro. Então, quando a pessoa pede socorro, ó, socorro. Então, você entendeu que aquela pessoa precisa de ajuda, está acontecendo alguma coisa. Ou então, quando você vai no hospital e fala assim, você pede aqui silêncio, ó, silêncio, pronto. Né? Geralmente, quando você vê uma frase nominal, são frases assim, não necessariamente que precisa ser exclamativas, que tem exclamação. Mas, geralmente, essas frases nominais aqui, que quando a gente vê, na maioria das vezes... Opa, peraí, aqui é um N, perdão. Silêncio, então você entende que você tem que ficar em silêncio, né? Tá lá. Ou então, tem aquelas frases, né, que ela é na forma de ilustração, né? Você tem aqui, aí que entra a disciplina de artes, né, que lida com imagens, com ilustrações. Vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, em banco, né? Quando você vê aqui, ó, isso aqui, tá lá, ó. Eu estou tentando desenhar aqui o que, né? Ó, eu estou tentando desenhar aqui. Aqui tem a tela. Isso aqui é um celular, né? Tá lá. Aí, tá lá. Aqui, ó, tem a parte aqui, direitinho, ó. Aí tem aqueles três traços. Aí tem um círculo aqui no meio. E tem aquela sinal de desigualdade aqui. Pronto. Então, aí tem alguma coisa aqui. Aí colocou aqui. Aí tá lá num quadro, né? Que você encontra muito no banco, né? Em bancos, por exemplo. E que aqui está o celular, o desenho do celular, aí tem uma reta que corta aqui, tá lá. Isso aqui é uma frase? É uma frase, eu posso considerar como nominal, mas representada de uma forma mais artística, que a pessoa vai entender que não pode usar celular, que é proibido o uso de celular. É a mesma coisa em relação quando você coloca que é proibido fumar, tá lá. Então, pronto. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma frase de uma forma, aí entra o assunto de arte. Aí o aluno pergunta, por que tem que aprender artes na escola? Artes, a disciplina de arte, que mais faz parte da área de linguagens. Ó, você vê, né, como eu estou... O assunto é sobre oração subordinada, mas às vezes acontece de eu mudar um pouquinho de assunto. Porque está dentro da mesma área de linguagem de língua portuguesa, né? E artes é considerada uma disciplina obrigatória no ensino escolar, tá? Tá aqui, ó, arte.
Pronto, beleza. Então tá aqui. De qualquer maneira, ela não deixa, a arte não deixa de fazer parte desse assunto sobre frase. Tá aqui, ó. Pronto, então frase nominal é isso, é sem verbo, pronto. Isso aqui é frase. Agora, quando vem a parte de oração, cadê a oração, ó? Agora vamos entender o que é oração. Quando você fala oração, as pessoas confundem frase com oração, tá? Vamos lá. Agora, o que é oração? Oração é o seguinte, a oração, ela tem que ter verbo. Toda oração tem verbo? Tem que ter verbo, obrigatoriamente. Aí eu posso usar obrigatoriamente. Tá aqui, ó. Eu posso usar obrigatoriamente. Pronto, tá aqui, ó. Obrigatoriamente, aqui, ó. Verbo obrigatoriamente, sim. Toda oração tem verbo. Então, se eu pegar essa frase aqui de novo, ó, eu preciso de ajuda sobre esse material da dispensa, tá aqui, ó. Eu identifico aqui o verbo. Então, isso aqui é uma oração. Eu preciso de ajuda, pronto. É uma oração, porque tem verbo, tá lá. Socorro e silêncio é uma oração? Não. É uma frase nominal, então não é oração, tá? Verbo obrigatoriamente, tá lá. E quando você fala de oração, vamos lá, ela tem que ter verbo. Dentro de oração, aí você tem aqui período, né? Vamos lá. Quando você tem oração, aí você tem que entender que quando você estuda a oração, você já sabe que oração tem verbo, tem que ter. Aí entra no assunto de período simples. E você tem oração, aí você tem o chamado, período, tá lá, composto. Pronto. Você tem um período simples e o período composto. O que é o período simples? O período simples é quando você olha, vamos dizer, uma mensagem, né? Vamos dizer, uma frase, tá lá. Você olha uma frase. O período simples é quando você tem um verbo só. Só tem um verbo. É período simples. Quando você olha aqui, ó, eu preciso de ajuda, ó, preciso do verbo precisar, de ajuda, sobre esse material da dispensa. Se houver um verbo, então ele é período simples. Agora, o período composto, ele tem que ter mais de um verbo. Então, é a partir de 2 verbos em diante, ó. Mas tem que ter mais de um verbo. Ele quer dizer que tem que ter... Aí eu coloco aqui o conceito, ó. A partir de 2 verbos em diante. Pronto, tá aqui, ó. A partir de 2 verbos em diante. Se tiver 2 verbos ou mais, pronto. É período composto. Aí dentro do período composto, você tem 2 tipos, né? Período simples é um verbo. Tem que ter um verbo só. Período composto, dentro do período composto, você já sabendo que período composto ele tem que ter mais de um verbo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil verbos, né? Dentro do período composto é que existe 2 tipos, que é o por subordinação, tá lá. Você tem aqui, ó, por subordinação e por coordenação, ó. Tá aqui, ó. Você tem aqui por coordenação. Pronto. Esse por subordinação é o que entra aqui, ó. Oração subordinada. O que é por subordinação? O período composto por subordinação é o seguinte, né? Por conceito, é quando você tem uma oração que ela é incompleta. O período por subordinação é quando você tem uma oração que ela contém oração incompleta. Ela precisa ser completa para você entender a frase. O período por coordenação é quando a oração é completa. Quando você fala assim, as 2 orações, porque como se trata de período composto, tá, ó, as 2 orações ou mais são completas. São completas. Quando você encontrar no período por coordenação, não. Então, vou botar o exemplo aqui, ó.
Quer ver? Então, olha só, eu vou puxar, vai ficar meio bagunçado aqui, ó. Eu vou pegar esse período composto aqui, ó. Eu vou puxar aqui a seta, eu só vou colocar o exemplo de período composto, porque o período simples, ele está bem claro, tá? É um verbo só. Agora, eu vou pegar um período composto, né? Um exemplo, vou começar com composto, né, por subordinação. Porque subordinação tem a ver com dependência, ele é subordinado a alguma outra coisa. Então, alguma coisa que é subordinada a outra, ela tem que ter um complemento, ela tem que ser completo, né? Então, vamos lá. Por isso que a palavra de subordinar. Você é subordinado àquela pessoa. Então, você vai executar algo a mando daquela pessoa. Você tem o funcionário, você tem o chefe, tá? Então, você tem que executar aquelas tarefas, né? Então, você está subordinado àquela pessoa. Igual que acontece com assessores, né, de artistas, mesma coisa. Você tem que estar subordinado, né? E seguir a cartilha, seguir as regras, né? Feitas pro seu superior, né? Isso acontece também nos quartéis, né? No Exército, Marinha Aeronáutica. Tem o seu você é subordinado ao seu superior, né? Coronel, tenente, sargento, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o exemplo, eu vou colocar aqui, ó, exemplo. Então, imagina que uma pessoa chega para você e fala... ela vai falar assim, é necessário vamos supor, tá lá, é necessário. Imagina que uma pessoa chega para você e fala assim, ó, ô fulano, ciclano, beltrano, olha, é necessário. Aí a pessoa vai ficar assim, ué, é necessário? Aí a pessoa vai perguntar, ué, mas é necessário o quê? Você vai perguntar automaticamente. Qualquer coisa que a pessoa chegar para você e falar algo incompleto, geralmente é por uma pergunta, a pessoa vai dizer, ó, fulano, é necessário, tá? Ué, aí a pessoa vai perguntar, mas o que é necessário? Pronto. Isso aqui, né, tá lá. Ela está incompleto, aí você tem que completar. É necessário que, pronto. É necessário que as tarefas do escritório, que as tarefas do escritório estejam prontas. Pronto. Aí, pronto, a frase ficou completa. É necessário que as tarefas do escritório estejam prontas. Tá ali, ó. Tá aí. Completou. E quando vai se estudar período composto, sendo por coordenação, subordinação ou coordenação, aí é que entra lá na classe gramatical um assunto chamado de conjunção. O que é conjunção? É uma conexão. Quando você vai falar uma frase que é incompleta, e vai acontecer que... Aí na hora que você completa a frase, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer uma conexão, que é uma conjunção, e pode acontecer um elo de ligação, que é uma preposição. Preposição é como você fala aqui, ó, por exemplo, eu preciso. Aí a pessoa fala assim, uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu preciso. Ué, mas você precisa de quê? Você não pode dizer que eu preciso, olha, eu preciso. Tá, preciso de quê? Precisou de um complemento. Eu preciso de ajuda. Pronto, tá aqui, ó. Eu preciso de quê? De ajuda. Pronto. Voltando aqui à frase de período simples, né? Eu preciso de ajuda. Isso aqui é uma preposição, tá? Aí entra aquele assunto de análise sintática. Objeto direto, objeto indireto. No caso aqui, como tem preposição, é objeto indireto. É o que foi dito lá na live que eu vi, aliás, no vídeo que eu postei, né? Quando eu postei um vídeo, aí um professor ele falou de complemento. Complemento. Parcialmente ele está correto, o complemento. Só que ele não explicou o que é oração subordinada. O que ele explicou foi só um complemento na parte de objeto, tá? Ele só falou de objeto direto e indireto, né? Lembrando que no período composto por subordinação, existe também o objeto direto e indireto, mas no caso é chamado objetiva direta e indireta, tá? Então ele estava parcialmente correto. Eu preciso de ajuda. Isso aqui é um complemento do preciso. Pronto, tá lá. É a mesma coisa acontecer aqui, ó. É necessário que... O que é necessário? Que as tarefas
do escritório estejam prontas. O que você notou? Isso aqui é uma frase? Sim, é uma frase, porque ela já está completa. Quando você fala é necessário, quando não tem nada disso, isso aqui não é uma frase, porque ela está incompleta. Para ser frase, você precisa ter um complemento. Agora sim você tem um sentido completo. E outra coisa, você tem que ver que existem dois verbos. O verbo é e o verbo estejam. Eu vi aqui que são dois verbos, não são duas orações. Então é assim, quando você vê que se houver uma mensagem num texto e perguntar para você quantas orações tem essa frase, se você encontrar 3 verbos, então são 3 orações. Se encontrar 5 verbos, são 5 orações. Se encontrar 25.000 verbos, então tem 25.000 orações. Então, cada oração é relacionada a um verbo, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Então, isso aqui é que é o período composto por subordinação, que ele precisou ser completado, né? Tá lá. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver se tiver aqui uma... Vou pegar aqui, ó, a folha aqui, ó. Não, vou pegar bem aqui, acho que dá pra... Eu vou colocar aqui, né, ó. Pegar aqui essa folha aqui que eu peguei por aí, né? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu prender aqui. Tá aqui, ó, pronto. Tá aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos pegar só o exemplo de período. Então eu falei período por... Então vamos aproveitar a chance, né? Então, conclusão, só voltando ali. Então, isso aqui é uma oração subordinada. O que era a resposta que tinha que ser dada? Simplesmente o entrevistado teve que dizer que uma oração subordinada é uma oração que precisa, que necessita de... que ela completa uma oração principal, porque lá no vídeo falou de oração principal, né? O que é oração principal, né? Eu esqueci de dizer que... Vamos lá, eu vou colocar de novo, antes de falar do período composto... Ó, tô fazendo uma coisa aqui completa, né? Por coordenação, tá lá. Então, aquele vídeo ali, ele pode servir de introdução motivacional, que o professor ele pode levar para a sala de aula e falar, ó, pessoal, eu vi um vídeo sobre tal, né? Se tiver o Data Show, pode mostrar até o vídeo, fica mais interessante ainda, né? Voltando ali, ó, é necessário que... Tá lá, aí botei assim, que as tarefas... Que as tarefas do escritório estejam prontas, tá lá. É necessário que as tarefas... Vou botar assim, ó, estejam prontas, pronto. Senão vai ficar uma coisa aqui incompleta, né? Já que a gente está falando de complemento, então vamos lá. Ó, é necessário. Aí a pessoa pergunta, é necessário. O que é necessário? Separa que as tarefas estejam prontas. Lembra que eu falei daqui da conjunção? É por isso que você aprende lá as conjunções lá na classe gramatical, né? A conjunção é que ela liga, por isso você está dizendo conjunção, né? Conjunção porque vem de junto, né? Porque está ligando uma coisa com a outra, ó. Junção vem de junto, porque ele junta uma oração, porque tem verbo, com uma outra oração que é essa daqui, né? Porque tem verbo. Isso aqui é conjunção, juntando uma oração, um verbo, com a outra oração, um verbo. Por isso que é conjunção. É necessário o quê? Que as tarefas estejam prontas. Então, isso aqui que é a oração subordinada. A oração subordinada é o que tem a conjunção, ó. A oração subordinada é a presença da conjunção. Enquanto que a oração não tem conjunção, porque se você falou, ó, é necessário, se você não juntou nada... Aqui, quem vai juntar, quem vai colocar uma conjunção é a pessoa que vai perguntar, porque a pessoa vai perguntar assim, é necessário o quê? O que é necessário? Pronto. É necessário. Se não tem conjunção, aí chama de oração principal. É o que é explicado lá na teoria, ó. Oração principal, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então, isso aqui que é uma oração principal, ó. Pronto, tá lá. Pronto. Oração principal não tem conjunção. E oração, dependendo, se for subordinada, tem conjunção. Agora a oração coordenada
Pessoal, o que é um período composto por coordenação? É quando as orações são completas. As orações são completas. Pronto, isso aqui é por coordenação. Mesmo assim, você pode juntar uma outra oração apenas para reforçar o que você falou. Porque a oração por coordenação, você reforça aquilo que você falou. Bom, quer ver um exemplo? Se você só falar uma frase, se essa frase estiver completa, beleza. Mas se você quiser reforçar ela, colocando uma outra frase junto dela, pronto. Você tem uma oração, um período composto por coordenação. Quer ver? Eu vou falar assim, olha. Eu vou falar, eu vou falar assim, Senhor, vírgula, tá lá. Sei lá, eu fui ao restaurante. Tá lá. Senhor, eu fui ao restaurante. Pronto, tá lá. Deu para entender? Quer dizer, essa frase está completa, fala assim, ó, Senhor, eu fui ao restaurante. Aí o que a pessoa vai falar? Tá, e daí? Vamos dizer que seja assim, ó, tá, e daí? Você foi ao restaurante, pronto, acabou. Você foi ao restaurante. Não interessa o que você foi fazer no restaurante, ou se você foi lá no restaurante só para beber água, ou para almoçar, ou só para fazer, ou comer um salgado, sei lá. Você foi a um restaurante, ó, eu fui lá ao restaurante. Por quê? Quando você vai ao restaurante, obviamente que você vai lá para consumir, né? Então, já é uma coisa que está completa. Senhor, eu fui ao restaurante. Tá, e daí? E o que tem? Pronto. Quando você faz uma pergunta desse jeito, é uma forma de você entender que é uma oração por coordenação. Eu fui ao restaurante e almocei junto com os amigos antigos, ó, vai completando, ó, de escola, pode ser? Pode, tá bom. Ah, e almocei, ó, eu fui ao restaurante e aí você quiser completar, ó, não é completar, é você reforçar, ó. Eu fui ao restaurante, tá. Aqui já tá satisfeito, ó, pronto. Tô satisfeito se só falar isso aqui, ó. Porque a frase está completa. Tá, e daí? O que tem? E o que você fez depois, né? E almocei junto com os amigos antigos de escola. Então, ó, esse aqui é também uma conjunção. Conjunção porque você, ó, você formou uma outra oração, ó, e almocei, ó, a oração, ó. Uma oração com uma outra oração, por quê? Porque tem aqui um verbo e outro verbo. Formou esse E aqui, que é uma conjunção, você fez um elo de ligação, ó, pronto. Conjunção. Aí tá lá a classificação. Conjunção sindética, como é que é? Conjunção por coordenação aditiva, né? Porque você adicionou o E. Ele tem ideia de adição. E, então você adicionou alguma coisa. E almocei, pronto. Tá completo. E tá lá. Fui ao restaurante. Esse aqui tá completo, essa outra oração, porque olha só, porque para ser por coordenação, todas as orações têm que estar completas. Vamos dizer que você cobre aqui, que você disse que foi ao restaurante. Se você falar assim, ó, almocei junto com os amigos antigos da faculdade. Tá completo? Tá. Então, para ser composto por coordenação, uma oração tem que estar completa, tanto essa daqui quanto essa daqui. Ambas, ou 3, ou 4, ou 5, tem que estarem completas. Agora, por subordinação, não. Por subordinação, uma pelo menos tem que estar incompleta para ser subordinação. Pronto, tá aí, gente. É isso aí que acontece. É isso que a dica, né, que pode ser dada, né, para levar para a sala de aula para os professores de língua portuguesa. Lembrando que qualquer pessoa pode saber isso aqui, independente da profissão que seja. Pode ser o que for, né? Se a pessoa quiser saber isso, vai ser a pessoa que fica por conta da pessoa quando termina a sua vida estudantil, né? Tanto na escola quanto na universidade, ok? Tá aí, ó, a dica boa aí, né? Que pode ser dada em sala de aula, né?
Então tá aí, pessoal, ó. Então tá aí, ó, mais uma dica aí dada, né, para que a sua aula seja de qualidade, né, para ficar tudo entendido, né? Uma dica dessa, né, faz a pessoa entender para o resto da vida, né? Não tem como esquecer, né? Mesmo que você queira esquecer, você não vai conseguir, você vai lembrar de alguma coisa, mas se você quiser se aprofundar, você nunca vai esquecer isso. Pode passar 20, 30 anos, você vai sempre lembrar disso, né? Ok? Então valeu, né? Um abraço, tá lá.